Vamos começar a colocar um pouquinho a mão na massa? Hoje eu tô aqui de frente para o meu computador porque a gente vai aprender a como colocar as informações lá na arte do convite de casamento. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, não me conhece, muito prazer, eu sou a Bárbara Engman, eu trabalho com convites de casamento há mais de 8 anos e há 2 eu ensino as pessoas que querem trabalhar com convite de casamento também. Então o que eu vou te ensinar aqui nessa aula é o que as minhas alunas aprendem lá dentro do meu curso, já são mais de 800, então é uma técnica que funciona porque elas aplicam e eu sei que funciona e porque eu também aplico aqui também. Para você conseguir aproveitar o máximo da aula de hoje, desse vídeo, é importante que você assista a um outro vídeo, que é onde eu falo sobre as informações que não podem faltar no convite de casamento. Aquele conteúdo vai complementar o que a gente vai aprender hoje. Então, se você ainda não assistiu aquela aula, pausa aqui o vídeo nesse momento, vai lá e assiste e depois você volta aqui. Agora que você já assistiu a aula, a gente pode vir aqui para o meu computador para começar. Muito bem, então a gente vai começar. Aqui eu já tenho um bloco de notas onde eu separei as informações por primárias, secundárias e terciárias. Se você assistiu o vídeo que eu falei para você assistir, você está entendendo do que eu estou falando. Então as informações já estão separadas. Para a gente fazer a nossa criação, eu peguei aqui um template pronto lá dentro do meu curso Convites que Encantam. Se você é a minha aluna, esse aqui é o Floral Romântico, é o template B. Se você ainda não é minha aluna e quer fazer parte do curso Convites que Encantam, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Esse tipo de template aqui é um template para ser utilizado de convites com envelope ou com capa de papel translúcido. Então é aquele tipo de convite que cabe 2 unidades por folha A4. Aqui ele está com uma pegada um pouco mais romântica pelos florais e pelas fontes. E é muito simples, é só a gente vir aqui e editar o template que está pronto. Eu estou utilizando o Canva porque ele é gratuito, a gente acessa pelo site, então a maior parte das pessoas vão conseguir fazer as criações através desse aplicativo. Como é que eu faço aqui as minhas criações? Eu simplesmente pego as informações que eu tenho e jogo em cima da minha prancheta, jogo em cima do meu template pronto. Mesmo que depois eu vá fazer várias alterações e, num primeiro momento, o convite parece que não vai funcionar, mas depois funciona. Então, aqui você já vai pegando alguns insights. Informação primária tem que ganhar destaque. Como é que a gente dá destaque para a informação primária? Através do tamanho da fonte e do tipo da fonte. Então, a gente vai trazer uma cor diferenciada, um tamanho diferente, um estilo de fonte diferente para aquelas informações que tem que chamar a atenção. Não deixe para colocar tudo na mesma fonte, que nem, por exemplo, aqui, ó, a fonte que eu estou utilizando no nome do casal é essa Pinion. Se eu pegar todos os textos aqui e mudar para a dita cuja da Pinion, olha como vai ficar estranho. Mesmo que eu aumente aqui, ó, o tamanho da fonte, aqui também, isso vai ficar muito estranho, porque é uma fonte muito desenhada, competindo uma com a outra, eu não sei para onde eu olho. Então, quando eu falo em hierarquia da informação, percebe como a versão aqui da direita é muito mais fácil de eu ler as informações importantes do que a da esquerda. Na da esquerda está tudo misturado. E ainda o que as pessoas fazem? Elas pegam e diminuem a fonte, o tamanho da fonte das informações importantes. Deixa tudo na mesma cor. Aí sim que a gente não consegue entender nada do que é para ler por primeiro. Então, hierarquia da informação é a gente dar destaque para aquilo que é mais importante. Vou voltar aqui para a minha versão original. Perfeito. Então, a gente já sabe que tem que dar destaque para a informação primária. Vamos lá pegar as informações primárias. Então, o nome do casal, Bianca e Rodrigo. Vou jogar aqui, vou trocar. Bianca e Rodrigo. O que mais que eu tenho? Data 15 de outubro de 2022. Então, venho aqui, 15 de outubro de 2022. Bárbara, percebi algo estranho aqui no teu template. Você não me falou que hora é informação primária, então por que a hora não está junto com a data ou não está ganhando tanto destaque como a data? Aqui a gente já começa a aprender alguns pulos de gato de design, de criação de arte. Nem sempre a gente vai conseguir dar destaque para o horário. A data vai ser sempre mais importante que o horário. Às vezes, a gente não tem tanta informação para colocar nessa região aqui de endereço. Ou a data que é muito extensa, por exemplo, outubro é uma palavra maior. Se eu tivesse maio,
já era uma palavra menor. Então, eu conseguiria colocar aqui o horário às 14 horas, né? Que é o horário desse casamento. Mas como a data é outubro, perceba, se eu vir aqui e colocar outubro, já fica muito maior, já fica um texto muito mais extenso. Então, às vezes, eu jogo o horário para junto das informações secundárias ali de endereço, às vezes eu deixo junto com a data. Isso vai depender da estrutura do convite mesmo. Eu tenho que testar e descobrir na hora o que vai funcionar melhor para aquela situação daquele convite. Você precisa ir desenvolvendo essa percepção em você do que fica esteticamente melhor. Mas aqui eu vou deixar o horário junto com a data, porque é o que a gente aprendeu lá no nosso esquema de hierarquia da informação, e vou continuar colocando as informações. Perfeito. Informações primárias, check. Agora, secundárias. Nome dos pais, então aqui Tadeu e Eliana. Vou colocar aqui pais da noiva. Agora, pais do noivo. O que mais que eu tenho de informação secundária? Eu tenho um local, então vai acontecer no Recanto da Flor. Aqui já tenho, ó, o endereço bem completo. E o que vai acontecer? Esse casamento em específico vai ter cerimônia e recepção no mesmo lugar. Então, eu posso colocar de várias maneiras essa informação. Como esse convite aqui ele é mais romântico, então ele tem um pezinho, um lugar um pouco mais clássico, eu vou escrever, mas eu poderia simplesmente ter Recanto, Flor da Vida e o endereço. Ou eu poderia ter cerimônia e recepção no Recanto, Flor da Vida, e aí o endereço. Mas eu vou escrever da seguinte maneira: cerimônia, vírgula, seguida de recepção, vírgula, no Recanto Flor da Vida. Percebe é como se eu tivesse enchido linguiça, né? Coloquei palavras para poder preencher a linha. Eu poderia deixar simplesmente cerimônia e recepção e um tracinho aqui, ó, Recanto Flor da Vida. E aí eu ia ter uma linha mais curta, mas eu quero deixar esse texto mais alongado, então eu vou voltar e vou deixar esse texto mais tradicional. Cerimônia seguida de recepção no Recanto Flor da Vida, Estrada Maria Cristina, 630, ó, Eldorado, tá escrito 2 vezes. Então aqui bairro Eldorado, Diadema, São Paulo. Perfeito. O que mais que eu tenho ali de informações agora? Informações secundárias já foi. Agora eu vou para as informações terciárias. Eu tenho uma informação de texto bíblico, então eu vou colocar ela aqui na parte de mensagem de topo. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor. Aqui, que é o elo perfeito. Quebro em 2 linhas e tenho aqui a informação de confirmação e presentes no site. Então, venho aqui e coloco o texto. Como é que eu faço essa distribuição? Sabendo quais são as informações primárias, secundárias e terciárias, por exemplo, eu vou dar mais destaque. Vou imaginar que eu colocasse a confirmação e presentes em negrito e eu aumentasse essa fonte porque eu quero que os convidados olhem para essa informação. Eu sei que eu quero que eles olhem para essas informações, eu sei que você quer que eles olhem, mas isso não é mais importante do que o teu nome, do que a data do teu casamento. Então eu preciso que o olhar dele vá primeiro para aquilo que é mais importante. Isso vai ajudar a tua arte a ficar esteticamente mais refinada. Então eu vou deixar um peso menor visual nessas informações. Eu posso baixar aqui um pouco, porque eu tenho espaço. O que eu posso fazer de recurso estético aqui? Às vezes eu não preciso escrever o mês, eu posso colocar um ponto, um número e mais um ponto, ou eu posso colocar out de outubro. Eu vou ir buscando, criando recursos para fazer essa diminuição desse texto, ó, assim já ficaria ótimo para eu trabalhar. Até o out aqui de outubro poderia ser maiúsculo, ó. Assim, esse texto ele já fica um pouquinho mais estreito, combinando, vou usar essa palavra, com a distância, com a massa visual do nome do casal. Essa expressão é bem bacana já de você ir desenvolvendo ela. Os textos criam formas. Então, eu tenho um texto que cria um formato mais arredondado, mais retangular, mais triangular. Então, é importante que eu observe as massas visuais que esses textos estão criando
Porque às vezes eu posso ter um texto muito alongado, outro muito curtinho, e aí é onde a arte ela começa a ficar desequilibrada. E o nosso olhar, o nosso inconsciente reconhece como belo aquilo que possui simetria, equilíbrio, aquilo que tem proporção. Perfeito! Como eu tenho apenas aqui o nome dos pais sem sobrenome, acabei tendo um espaço maior, então eu consigo trazer essas informações um pouco mais para baixo, ou eu posso aumentar o nome desses pais aqui para dar um pouco mais de destaque para o nome desses pais, consigo baixar mais um pouquinho, consigo baixar o nome do casal, talvez trazer eles numa fonte um pouco maior, consigo pegar aqui essa minha informação, mensagem de topo, trazer ela um pouco mais para baixo, e assim eu vou ajustando, ó, por exemplo, a confirmação está 7,5, a mensagem de topo está 9, ó, então a mensagem de topo tem um peso visual maior do que a de rodapé aqui. Vamos ver, a mensagem de topo está com o mesmo tamanho de fonte aqui da informação de cerimônia, então talvez eu possa aumentar um pouquinho a informação de cerimônia, porque eu aumentei aqui o nome dos pais. Enfim, eu vou buscando esse equilíbrio de peso visual nas informações. Se eu não quisesse deixar o horário aqui junto com a data, eu poderia trazer para junto do endereço. Então, por exemplo, 15 de outubro, vamos colocar aqui, de 2022, porque aí eu consigo talvez até aumentar um pouquinho essa fonte. Perfeito? Mas eu tenho que colocar a hora em algum lugar, então vamos colocar aqui. Cerimônia, posso colocar às 14 horas, vírgula, seguida de recepção, vírgula, no recanto Flor da Vida. Então, trouxe essa informação aqui para o endereço para talvez deixar uma linha mais alongada, ou eu poderia até inclusive quebrar em 3 linhas. Vamos ver como é que fica quebrando em 3 linhas. Se eu quebrar em 3 linhas, essa informação ela vai ficar mais juntinha, tá vendo? Antes ela ficava mais alongada, agora ela ficou um bloquinho um pouco menorzinho. Só que acabou ficando perto aqui da confirmação de presentes. Vou aumentar um pouquinho essa confirmação de presentes porque a gente tem espaço, ó. Quebrando esse endereço em mais linhas, eu acabei deixando a forma do meu convite mais arredondada. Ela não ficou tão alongada, indo tanto para os lados. Então, assim, a gente vai trabalhando com essas formas que são criadas através das massas visuais. Percebe que eu primeiro jogo a informação e depois eu vou ajustando? Eu não vou já querendo resolver tudo enquanto eu vou colocando. Eu deixo para ir fazendo esses ajustes depois, é muito mais fácil. E mesmo eu que já trabalho com convites de casamento há mais de 8 anos, também começo a fazer as minhas artes a partir de um modelo pronto, não começo da prancheta em branco, porque a gente acaba ficando um pouco perdido, não sei onde é que eu boto a informação, não sei resolver, né, essas informações ali no convite. Então, se eu já tenho uma estrutura, é mais fácil de eu experimentar depois. Aqui eu acabei pegando a versão do template que tem os florais por cima e por baixo, mas tem essa outra versão que tem os florais nos cantos. Eu vou deletar essa versão aqui, só para experimentar mais umas coisinhas aqui com vocês, antes de a gente fechar esse arquivo. Ó, copio aqui para o lado, uma outra versão, e aí eu posso continuar fazendo aqui os meus ajustes. Eu poderia colocar o nome dos pais lá em cima, poderia dizer que são os pais que estão convidando, deixando esse convite com uma pegada mais clássica ainda, ó. A realizar-se eu poderia deixar aqui no meio. Se fosse um convite bem mais clássico, assim, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, o nome dos pais, né, convidam para o casamento de seus filhos. Quem são os filhos? Bianca e Rodrigo. Lembra que é como se fosse um texto corrido, o convite de casamento. E aí eu poderia trazer para cá. Ou ainda, numa versão bem mais clássica, né, tem muitos convites mais tradicionais que a data é escrita por extenso, né? Então, 15 de outubro de 2022, isso é escrito de fato por extenso. Isso vai trazendo mais elementos clássicos ainda para essa arte. Por exemplo, daria para a gente colocar a mensagem de topo lá em cima, baixar o floral aqui, diminuir um pouquinho esse floral, deixar ele aqui. Poderia até excluir esse floral aqui de baixo, trazer todo mundo um pouco mais para baixo. Deixar essa flor aqui. Ou, olha a ideia que eu tive, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em vez de eu deletar o floral de baixo, eu vou deletar o de cima. Poderia vir aqui e fazer um
monograma. Percebe? Uma vez que eu tenho as informações, aí eu vou trabalhando com aquelas informações que eu tenho. Ó, posso fazer aqui com as iniciais do casal. E aí essa arte do meu convite vai ficando ainda mais clássica. A minha mensagem de topo, eu posso deixar em uma linha só? Vamos ver. Posso deixar em uma linha desde que eu coloque o Colossenses aqui para a linha de baixo. Percebe? Então assim eu vou trabalhando depois com o material que eu tenho. A arte vai ficando ainda mais clássica quando eu vou tirando os elementos florais e vou trazendo mais elementos clássicos e tradicionais. Percebe? Mas eu não cheguei a essa solução aqui do lado direito, simplesmente, tirei da minha cabeça e já ficou desse jeito. Não, eu comecei de uma prancheta que já existia, eu fui modelando as informações, eu fui crescendo as minhas possibilidades. É assim que a gente faz, a gente já não começa com a ideia pronta. A gente vai experimentando a ideia até chegar em resultados melhores. E aí, uma vez que aquela arte está fechada, eu venho aqui, né, pelo Canva. Se você não conhece o Canva, eu posso baixar isso como PDF para impressão. Eu baixo aqui, ele baixa aqui em questão de segundos e aí eu já tenho o meu PDF pronto para fazer a impressão e aí começar a montagem dos meus convites. Eu espero que você tenha adorado esse vídeo de hoje, essa super aula. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e me siga lá no Instagram, porque lá no Instagram eu divido o dia a dia aqui do meu negócio. As alegrias, as tristezas, os perrengues, tudo acontece por lá, tá bem? Um beijo grande e a gente se vê na próxima semana.